Rossi está de volta ao time do Vasco. Vamos falar sobre a situação do jogador. Vamos falar também sobre Eric Marcos, que teve lesão. Vamos trazer informações sobre ingressos para o jogo Vasco e América Mineiro. É aquela famosa: quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Em 2 horas, os ingressos esgotados. Vamos trazer informações sobre Capasso. O argentino fez um forte desabafo nas redes sociais esta semana. E também sobre quando devemos ter esse potencial construtivo transferido para o Vasco? Quando a gente deve ter a reforma de São Januário saindo do papel? Quando deve ser a votação? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Como sempre, cheio de informações, cheio de opinião, cheio de análise. Então você já sabe. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, inclusive se inscreva! Estamos chegando a 12 mil, falta menos de 60 pessoas, nos ajuda a chegar a 12 mil. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno. E olha, vamos trazer as informações do Vasco. Antes, eu tenho um recado para você. Hoje, às 15 horas, daqui a pouco, tem Vasco e Botafogo pelo Carioca Feminino. Semifinal, jogo será transmitido pela Vasco TV, direto do Nivaldo Pereira. Próximo jogo é no dia 11. Então, torcedor, fica atento. Vamos apoiar as nossas meninas da Colina. Então, apoie aí as meninas no Campeonato Carioca Feminino, as meninas que já se classificaram aí para o Brasileirão Série A3. Então contamos com vocês. Olha, o Vasco deve ter uma importante volta para esse jogo contra a equipe do América, dentro de campo. Mas fora de campo, o Vasco terá um apoio incondicional. Vou dizer uma coisa a vocês. A torcida do Vasco ela é maravilhosa. A venda de ingressos começou às 10 da manhã. Muita gente relatou que o site travou e tudo mais, mas sabe por que o site travou? Porque exatamente às 12h11, 2 horas e 11 minutos depois, ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. É aquela música, né? Quem comprou, comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Pois é, meus amigos. Ingressos esgotados para Vasco e América Mineiro. Galera, em peso, como eu sempre digo, São Januário tem que ter 40 mil pessoas, 43, e ainda vai ficar pouco pra torcida do Vasco. Se bota esse jogo no Maracanã, teria 70. É, ingressos esgotados, tempo recorde, e dentro de campo, parabéns à torcida que comprou o ingresso, que eu sei que vai apoiar muito. Dentro de campo, o Vasco terá um grande reforço para esse jogo. Trata-se dele, Búfalo Rossi. O homem está recuperado, mas calma, não deve ser titular. Ramon Dias não deve forçar muito do jogador. Inclusive, nesta quinta-feira, ele será o cara da entrevista coletiva, segundo a assessoria, e dará uma entrevista no CT Moacir Barbosa e volta para reforçar o Vasco. Porém, não será jogado aos leões, vamos dizer assim. Rossi será usado gradativamente, porque é um jogador que não se poupa, gente. É um jogador que corre, que vai ao extremo. Então a chance dele estourar, porque é um cara que estava muito tempo sem jogar, passou 3 meses sem jogar, e aí acaba a questão física e também as fibras musculares estando abaixo dos outros que estão há muito tempo fazendo pré-temporada e tudo mais. Vinha de um futebol que o nível competitivo, o nível de exigência físico também é mais baixo, mas Rossi está aí apto, vai ser reforço para o Vasco para essa restante temporada aí. Marlon Gomes ainda vai ser reavaliado, mas o Rossi está liberado, já está treinando normalmente com a equipe e dá entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT Moacir Barbosa. É o grande reforço, mas como eu volto a lembrar, não será titular. Será colocado gradativamente se precisar, se não precisar também vai ficar ali no banco esperando a vez dele, mas Rossi volta esse time do Vasco. Quem preocupa é Eric Marcos. O jogador teve uma lesão na posterior, sentiu ali, repuxada na posterior. Está sendo reavaliado, o Vasco ainda não divulgou a lesão que ele teve, o tempo. O Vasco, na verdade, não divulga tempo de recuperação de lesão. Mas o jogador teve um problema na posterior
E com isso, o Eric Marcos deve ser desfalque contra a equipe do América. Então, o jogador aí sentiu dores no posterior, deixou o jogo e retornou aí ao departamento médico, né? Ele já tinha tido uma lesão muscular, mas é preocupante porque é um jogador que vinha sendo titular com o Ramon Dias e Ramon Dias gostou bastante, vinha ajudando, mas o Vasco perde mais um jogador de lado de campo, o Eric Marcos aí tá fora. O Capasso, que todo mundo sempre pergunta, qual a situação do Capasso? Ele colocou isso aí nas suas redes sociais, gente. Ó. Vou ler para você, torcedor, que sempre me pergunta sobre a situação do Capasso, que é o seguinte: ele botou quase 2 meses desde a lesão mais forte que tive na carreira, ou seja, é a pior lesão que ele teve na carreira. Mas não é um obstáculo que possa ser superado. Trabalhando muito para voltar mais forte do que nunca. Não há outra maneira de alcançar os objetivos e metas que um tem. Estamos quase de volta. Muito obrigado à minha família, aos meus amigos e a todos que me mandam boas energias neste momento. É tudo por vocês. Capasso, segundo ele, teve uma grave lesão. O jogador teve uma lesão na lombar. Já tem 2 meses, né? A última vez que ele foi relacionado foi no jogo contra a equipe do Bahia, na Arena Fonte Nova. Ficou no banco de reservas. E está se recuperando de lesão. Estava junto com o Rossi fazendo transição. Em breve deve estar aí apto para ser opção para o Ramon Dias no banco de reservas, provavelmente. Né? Quem sabe ele não tem uma chance, né? Tá muita gente aí crescendo nessa reta final com o Ramon Dias. Quem sabe o Capasso não ter essa chance de ser titular do time do Vasco. Falando agora sobre potencial construtivo. Muita gente na dúvida quando deve sair, quando não deve sair. Primeiro, o vereador Pedro, inclusive, falou ao Papo na Colina, precisa de um trâmite muito mais minucioso. Audiência pública, a questão de laudos e tudo mais. E a expectativa é que essa questão do potencial construtivo ela seja votada em 2024, por causa do tempo hábil. Hoje não daria muito tempo para fazer isso, até porque a Câmara de Vereadores entra em recesso no dia 15 de dezembro. Então, muito provavelmente, o processo deve acontecer, né, a votação do projeto deve acontecer em 2024. Ambos projetos que hoje se tornam como os favoritos, vamos dizer assim, o nosso São Januário e o Caixotinho, devem sofrer mudanças. O Osório, inclusive, falou ao Atenção Vascaínos isso, deve sofrer mudanças. O nosso São Januário também haverá adequações. Ambos sofrerão mudanças e nos próximos dias a gente deve ter divulgado aí quais serão essas mudanças no projeto. Mas a questão do potencial construtivo só em 2024 deve ser votada até pelos trâmites burocráticos, tudo que precisa ser feito e há pouco tempo hábil para isso acontecer ainda em 2023, até porque, como eu falei, a Câmara de Vereadores entra em recesso a partir do dia 15 de dezembro. Sobre a Crefisa, confirmado, Pedrinho e Lamáquia deram essa informação que sim, a Crefisa tem a intenção de comprar o name ratings do estádio de São Januário, se o Pedrinho foi eleito presidente do associativo, e o Pedrinho também deixou claro que esses valores serão utilizados para incrementar o potencial construtivo, para ajudar o Vasco a fazer essa reforma de São Januário. Parece que finalmente a gente está chegando muito próximo de ter a nossa casa, São Januário, sendo reformado, que é um anseio longo do torcedor. Hoje a gente viu isso, porque você tem 20 mil ingressos. Se esses 20 mil ingressos são vendidos em 2 horas, muita gente reclamando que não conseguiu comprar. Então o Vasco necessita de um estádio maior. Primeiro, para a questão econômica. Segundo, para a questão esportiva. É muito importante para o Vasco ter o apoio de sua torcida com um estádio muito maior. E terceiro, para você ajudar também a Barreira de São Januário. A Barreira merece um estádio mais tecnológico, um estádio que possa fazer com que o entorno tenha um rendimento maior, e isso economicamente é excelente para os dois lados. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia de secar um bocado de gente, né? O jogo que a gente vai mais secar é na quinta-feira, lá o Goiás contra a equipe do Santos. Mas se houver um empate entre Goiás e Santos, a gente não entra na zona de rebaixamento. Aí a gente vai passar uma rodada sem jogar e sem entrar na zona de rebaixamento. Então, um jogo importante.
Goiás não pode vencer. Se alguém tiver que vencer, vai ter que ser o Santos. Amanhã às 19 horas a gente vai acompanhar esse jogo aí que promete ser um jogo importante, um jogo de foice. O Goiás praticamente se perde. Complica. Vai ficar faltando 5 jogos para poder fazer a pontuação necessária. Vamos ficar de olho também América Mineiro e Curitiba. Jogo importante para eles. Corinthians e Atlético Mineiro amanhã também. Tem Bahia e Cuiabá. Mas hoje aí teremos jogo do Inter contra o Fluminense. Enfim, vamos ficar de olho nesta rodada. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu!